Se você acha que cemitérios são apenas lugares silenciosos onde as pessoas vão visitar seus entes queridos durante o dia, talvez seja melhor ouvir esta história até o final. Porque naquela noite eu descobri que alguns lugares mudam completamente quando o sol desaparece. E eu preciso te avisar de uma coisa antes de continuar. O que aconteceu comigo naquele cemitério ainda me deixa com arrepios. Quando lembro, era uma noite fria. Não era exatamente tarde, mas o céu já estava totalmente escuro e a lua aparecia entre nuvens pesadas. Eu estava voltando para casa depois de um dia longo, quando passei em frente a um cemitério antigo da cidade. Durante o dia, aquele lugar parecia comum. Algumas árvores antigas, muros de pedra e um portão de ferro, já enferrujado pelo tempo. Nada fora do normal, mas naquela noite havia algo diferente. A rua estava completamente vazia. Nenhum carro passando, nenhuma pessoa caminhando, apenas o som do vento batendo nas folhas das árvores. Foi nesse momento que algo chamou minha atenção. O portão do cemitério estava entreaberto. Eu já havia passado ali muitas vezes e quase sempre aquele portão estava fechado. Aquilo me pareceu estranho. Uma parte de mim disse para simplesmente continuar andando, mas outra parte ficou curiosa. Talvez alguém tivesse esquecido aberto. Talvez um funcionário ainda estivesse trabalhando ou talvez não fosse nada, mas havia um detalhe que eu não conseguia ignorar. Uma luz fraca parecia se mover lá dentro. Não era uma luz forte como um poste ou uma lanterna comum. Era algo mais suave, algo que lembrava uma vela ou uma pequena chama. Foi nesse momento que eu tomei a decisão que mudaria aquela noite. Eu empurrei o portão, o barulho do ferro rangendo ecoou no silêncio da rua. Foi um som alto demais para um lugar tão quieto. Assim que entrei, senti algo que não sei explicar direito. Era como se o ar estivesse diferente ali dentro. Mais frio, mas eu comecei a caminhar lentamente pelo caminho principal do cemitério. As lápides estavam alinhadas dos dois lados. Algumas antigas, outras mais recentes. Algumas tinham flores secas, outras estavam completamente abandonadas. O vento fazia as árvores balançarem lentamente e as sombras se moviam no chão. E então aconteceu a primeira coisa estranha e eu ouvi um som. Parecia um passo. Parei imediatamente. Fiquei em silêncio tentando escutar novamente. Nada. Talvez fosse apenas minha imaginação. Continuei andando. Mas alguns segundos depois, ouvi de novo. Desta vez foi mais claro. Um passo, como se alguém estivesse andando sobre a terra ou sobre as pequenas pedras do caminho. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu olhei ao redor tentando encontrar alguém. Não havia ninguém. Nenhuma pessoa, nenhuma luz de lanterna, nada. Foi nesse momento que eu lembrei da pequena luz que havia visto do lado de fora. Decidi seguir na direção de onde ela parecia ter vindo. Conforme eu avançava mais para dentro do cemitério, o silêncio parecia ficar ainda mais intenso e entoou e o vi. Lá no fundo, entre duas fileiras de túmulos antigos, havia uma pequena chama. Era realmente uma vela. Ela estava acesa em cima de uma lápide muito antiga. A pedra estava escura, desgastada pelo tempo. As letras gravadas já estavam quase impossíveis de ler. A chama da vela balançava suavemente com o vento. Mas havia algo estranho. Não havia ninguém perto dela. Quem teria acendido aquela vela? Eu me aproximei devagar.
Cada passo parecia fazer barulho demais naquele silêncio. Quando cheguei mais perto, tentei ler o nome gravado na lápide, mas as letras estavam gastas demais. Naquele momento, o vento ficou mais forte. A chama da vela quase apagou. E foi exatamente nesse instante que ouvi novamente passos, mas desta vez não estavam atrás de mim. Estavam ao meu lado. Eu virei a cabeça rapidamente. Nada. Olhei para frente. Nada. Olhei para trás. Nada. Não havia absolutamente ninguém ali. Mesmo assim, eu sentia claramente que não estava sozinho. Foi nesse momento que algo aconteceu que até hoje eu não consigo explicar. A vela apagou, simplesmente apagou. De repente, aviso, e naquele mesmo segundo eu ouvi algo que fez meu corpo inteiro congelar. Um sussurro baixo, muito baixo, tão baixo que parecia vir do próprio vento. Eu não conseguia entender o que dizia, mas eu tinha certeza de uma coisa: aquilo não era o som do vento. Meu coração começou a bater muito forte. Eu dei um passo para trás, depois mais um, e então algo chamou minha atenção no chão. Havia marcas na terra, pareciam pegadas recentes, e elas estavam indo exatamente na direção da lápide onde a vela estava. Mas havia um detalhe que me deixou completamente sem reação. As pegadas paravam ali, como se a pessoa simplesmente tivesse desaparecido. Não havia marcas voltando. Não havia marcas continuando. Elas simplesmente terminavam diante da lápide. Foi nesse momento que senti uma sensação estranha atrás de mim. Aquela sensação de quando alguém está te observando. Eu virei lentamente. E por um segundo eu pensei ter visto uma sombra se mover entre os túmulos. Foi rápido. Muito rápido. Mais suficiente para me fazer entender que talvez eu não devesse continuar ali. Eu comecei a caminhar de volta para o portão. Primeiro, devagar, depois um pouco mais rápido. O som dos meus próprios passos parecia ecoar pelo cemitério inteiro. E então ouvi, novamente, passos atrás de mim. Desta vez, não havia dúvida. Algo estava andando. Eu não tive coragem de olhar para trás, continuei andando. O portão já estava visível. Eu podia ver a rua lá fora. Mas então ouvi mais uma coisa. Um som metálico, como se algo tivesse tocado uma das grades antigas do cemitério. E logo depois, o silêncio voltou. Completei os últimos passos, quase correndo. Empurrei o portão e saí para a rua. Assim que olhei para trás, percebi algo que até hoje me deixa pensando. O portão estava fechado, completamente fechado, como se nunca tivesse sido aberto. Eu fiquei parado por alguns segundos, tentando entender. Eu tinha certeza absoluta de que havia entrado por ele. Mas agora, ele estava trancado, e o cemitério parecia exatamente como sempre, silencioso, imóvel, escuro, sem nenhuma luz, sem nenhuma vela, sem nenhum sinal de que algo tivesse acontecido ali. E eu fui embora, mas até hoje não consigo esquecer aquela noite, porque ainda existe uma pergunta que nunca consegui responder. Se ninguém estava lá dentro, quem acendeu aquela vela e quem estava andando atrás de mim no cemitério naquela noite? Depois daquela experiência, eu passei a olhar cemitérios de forma diferente. Durante o dia, eles parecem lugares comuns, mas à noite, quando tudo fica silencioso, quando o vento passa entre as lápides antigas, quando as sombras começam a se mover, talvez algumas coisas aconteçam ali que não conseguimos explicar. E talvez algumas presenças ainda caminhem por aqueles caminhos antigos. Agora eu quero saber de você. Você teria coragem de entrar sozinho em um cemitério à noite?
Ou prefere acreditar que certos lugares devem continuar sendo observados apenas de longe? Porque depois daquela noite eu aprendi uma coisa: nem todo silêncio significa que estamos realmente sozinhos.